Olá galera, tudo bom? Rodrigo na área. E o assunto hoje não é exatamente notícia, é mais um papo, tá? Para levar com vocês. Eu até tentei gravar esse vídeo um tempo atrás, acabou dando uns problemas aí na hora de eu gravar, eu acabei esquecendo, ficou, e esqueci de tocar no assunto. Mas o negócio é o seguinte, o papo é CroiGen, cara. CroiGen. Eu escutei muito desenvolvedor, muito youtuber aí falando que CroiGen era uma coisa ruim, que atrapalhava o desenvolvimento de jogos pica das galáxias, que impedia que você pudesse lançar jogos agora no começo dessa nova geração que usasse todo o potencial dos novos videogames e tudo mais. E enfim, eu queria conversar com vocês a respeito se isso é verdade, se não é, que não é, tá? Eu vou dizer para vocês o porquê que isso não é verdade e até o porquê que o CroiGen ele é necessário, tá? Então primeiro para vocês entenderem o que é CroiGen. CroiGen é aquele jogo que vai sair em duas gerações diferentes de consoles. Então o jogo sai, por exemplo, no PlayStation 4 e no PlayStation 5. É um jogo CroiGen, por exemplo, né? Então, primeiro, CroiGen sempre teve, tá galera? Você que joga videogame há mais tempo que nem eu, que não posso revelar a minha idade aí, você sabe que CroiGen sempre teve. A gente teve lá na passagem do Xbox clássico e PlayStation 2 para o PlayStation 3 e o Xbox 360, nós tivemos lá Splinter Cell Double Agent, Hitman Blood Money, Need for Speed Carbon, enfim, tivemos vários jogos lá. Depois, novamente, na passagem do Xbox 360 e PlayStation 3 para o PlayStation 4 e Xbox One, nós tivemos ali Need for Speed Rivals, Forza Horizon 2, The Crew, Far Cry 4, Battlefield, me fugindo até os nomes, Hardline, enfim. DMC, Devil May Cry, tivemos o primeiro Tomb Raider, enfim, teve um monte de jogo, tá? Agora me fugiu, depois eu vou lembrar de tudo. Mas tem um exemplo, né, naquela passagem ali, daquela CroiGen, que é interessante pra gente, que é o seguinte, o COD, o Call of Duty, né? Nós tivemos ali primeiro o COD Ghosts, no lançamento dos novos consoles, foi CroiGen. Depois, no ano seguinte, com o ano de lançamento ali daquela geração, do Xbox One e PlayStation 4, tivemos Call of Duty Advanced Warfare. Depois, no segundo ano, quando já tinha 2 anos já, o lançamento dessa nova geração, nós tivemos um COD chamado Black Ops 3. Nessa época, os desenvolvedores já estavam usando mais o poder dos novos consoles, né? E realmente estava muito distante, assim, uma versão da outra. Ficava muito distante, muito gritante a diferença, né? Então, o que os caras fizeram? Segundo a cabeça desse pessoal de agora, que está falando que o CroiGen atrapalha, os caras iam ter que capar o Black Ops 3 da versão de cima, da versão mais poderosa, para poder igualar com a de baixo, né? Segundo essa versão desse bando de maluco que está falando agora. E não tem nada a ver. O que os caras fizeram? Os caras focaram na versão de cima, entregaram com tudo que dava para entregar, e na versão de baixo foi onde os caras entregaram o que era possível. Então o que aconteceu? Na versão de 360 e PlayStation 3, os caras simplesmente tiraram a campanha, porque a campanha estava simplesmente cinematográfica, fotorrealística, né? Pô, impressionante ali no Black Ops 3 já, a partir dali os códigos, pô. Então entregaram só o multiplayer, sabe? Que eu acho que é o procedimento certo. Então foca na geração de cima e entrega na geração de baixo o que é possível, meu. A única sacanagem da Activision na época foi que ela capou a versão de baixo e entregou pelo mesmo preço, tá? Então aí sacanagem. Eu inclusive acho talvez o único código que eu não comprei por causa disso. Que cobrou lá 200 dava cacetada por meio jogo, né? Eu acho que daí é injusto. Mas eu acho que deve trabalhar dessa maneira as empresas. Faz CroiGen, meu, até onde conseguir, tá? Foca na geração de cima, entrega o melhor jogo possível e pega na geração de baixo e entrega o que é possível entregar a um preço justo. Ah, o cara de baixo vai chiar? Não. Se for avisado, se o cara falar, olha, o jogo tem diferenças, o jogo tem 7 horas, enquanto o outro tem 15, enfim, entrega o que dá, cobra, se era 200 e pouco, o outro cobra 100 naquele, tá? O cara do console de baixo, ele vai sair ganhando porque ele não teria mais jogos, né? Pararam de ser feitos jogos para ele, então ele vai ter mais jogos. O desenvolvedor, ele sai ganhando porque ele está vendendo mais jogos. Enfim, todo mundo sai ganhando, cara. Ah, mas por que tem desenvolvedor que reclama então, Rodrigo? Porque tem desenvolvedor que já tem um baita de um salário garantido. O cara tá lá na Ubisoft, na EA, não sei onde. O cara tem um salário de milhares de dólares garantido, meu. E ele trabalha por tarefa. Então você acha que ele quer programar para um jogo a mais? Não, ele quer programar para 2, 3 plataformas, entregar e deu. Ele não quer fazer para 6, 7, 8. Então por isso que ele é contra o CroiGen. Ele vai ter que adaptar um monte de coisa. O trabalho do cara é muito maior. Entenderam? Outra coisa que acontece também é assim, ó, por que é interessante o CroiGen, por que ele é necessário? Vocês imaginem um jogo de grande orçamento saindo do começo da geração agora.
Cara, por mais que venda muito console no começo da geração, não se compara com o total de consoles da geração anterior. Então você vai ter na geração anterior 160, 170 milhões de consoles vendidos, vai chegar no começo dessa agora vai ter 20, sabe? Sendo que nem todo mundo vai comprar aquele determinado jogo, nem todo mundo gosta daquele estilo. Então você pega um total aí de 20 milhões, se 10% comprar é 2 milhões só. Um jogo de grande orçamento, Pica das Galáxias, com 2 milhões de cópia vendida você não paga. Sabe, você não tem lucro. Então por isso que o CrossGen, ele é necessário para que você tenha uma base enorme. Então você soma lá 160 milhões de consoles da outra geração, com 20 dessa dá 180 milhões. Pô, se 20% comprar, é um bocado de gente, entenderam? Então você paga e tem lucro. Então é por isso que tem que ter o CrossGen. Outra coisa também que esse pessoal que está falando essa bobagem não leva em consideração é o seguinte: esse jogo que use todo o potencial da nova geração que eles falam que deveria sair, que não sai por causa do CrossGen, ele é um jogo que tem um orçamento extremamente alto, já que ele vai usar todo esse potencial, vai ser fotorrealístico e não sei o que, um orçamento extremamente alto, e é um jogo que demora muitos anos para ser feito. Então um jogo que está saindo agora no começo da geração, é um jogo que começou a ser feito há 5 anos atrás, 6 anos atrás, tá? 7 anos atrás. Então como que esse jogo começou a ser feito há 7 anos atrás, 6 anos atrás? Vai usar toda a tecnologia da nova geração, gente. Não dá, ele começou a ser feito com tecnologias inferiores. Para vocês terem uma ideia, o kit de desenvolvimento do PlayStation 5 foi entregue em 2019. O kit de desenvolvimento do Xbox Series X foi entregue em 2020. Tá? Tanto que você vê o Dirt 5, por exemplo, está rolando uma porcaria no Xbox Series X, que é o console mais poderoso de todos, está rodando uma porcaria por quê? Porque a empresa teve pouco tempo para trabalhar nele. Pegou um kit de desenvolvimento, teve 6 meses para trabalhar no meio de uma pandemia, todo mundo trabalhando em home office, e fizeram só cagada. Então como é que esse povo vai entregar um jogo Pica das Galáxias? Não dá. Então esse papo desses desenvolvedores e desses youtubers aí, cara, tá totalmente errado. CrossGen sempre teve, e é interessantíssimo que tenha, né? Então ela vai ficar, enquanto os consoles da geração antiga aguentarem ali o que está saindo, vai ficar durante 1 ano, 2 anos, é mais ou menos o padrão, depois segue o barco. Tá? Eu até acho, como eu falei, que a CrossGen devia continuar indefinidamente, enquanto você conseguisse fazer jogos ali que rodasse alguma coisa lá, devia fazer. Porque tem muito jogo, por exemplo, agora no final dessa geração de PlayStation 4 e Xbox One, que ali com um ajuste, cara, rodaria lá no 360 e PlayStation 3 na boa. Tá? Tem muito jogo ali que você olha só o espaço do jogo, você vai olhar 9 GB, 10 GB, é o espaço dos jogos da geração antiga. Ah, tem alguns recursos e coisa e tal, você corta alguns recursos ali e já era, roda lá. Tá? Então tem muito, ó, blá blá blá, muita preguiça na história. Tá joia, gente? Então era mais ou menos isso para vocês entenderem o que é CrossGen, entender esse papo tosco que está rolando aí, de que ela atrapalha, não atrapalha coisa nenhuma. Né? Os desenvolvedores vão aprender a trabalhar nesses consoles no PlayStation 5 e no Xbox Series X devagar, eles estão tendo muita tecnologia nova, muita informação. Então daqui a 3 anos, 4 anos mais ou menos, é que vocês vão começar a ver realmente os jogos Pica das Galáxias aí que vocês estão sonhando. Tá? Podem aguardar que vai vir. Esses primeiros jogos aí, muita gente, tem muito youtuber falando que, porra, não sei pra que nova geração para rodar isso aí. Exatamente, é muita coisa aí, só com alguns ajustes, com algumas melhorias. Não tá vindo o que esses consoles podem proporcionar ainda. Aguardem, tá? Palavra, pode anotar isso que eu tô falando e me cobrar depois aí, valendo um picolé. Tá joia, raça? Abraço a quem curtiu aí. Foi um papo reto, eu vou tentar fazer mais vídeos assim, batendo papo, ao invés de informação, explicando coisas, tirando dúvidas. Tá joia, galera? Abraço. Fui.